pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações e conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu joinha maroto aí para ajudar a gente. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, ou não esteroides, como você preferir. Agora, o que faria esse anti-inflamatório? Claramente o próprio nome já é sugestivo, ele é anti-inflamatório, então ele vai estar ali de certa forma inibindo a ação de uma inflamação. Mas antes, para a gente entender como ele vai agir, a gente tem que saber o que é inflamação e como ela acontece. A inflamação nada mais é do que um processo natural do nosso próprio corpo, onde o corpo vai estar ali reagindo frente a alguma lesão, frente a um tumor, frente a micro-organismos que podem causar algum dano ou prejudicial aí ao nosso corpo, ao funcionamento, à nossa fisiologia. Então, aí, em resumo, o que é inflamação? É um processo do nosso corpo frente ali do nosso sistema imunológico diante de um micro-organismo, de uma lesão ou algum acidente ali onde você lesionou e que ele vai tentar sanar esse problema sempre buscando a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. Então, basicamente, isso seria a nossa inflamação. Mas é importante a gente dizer aí que essa inflamação ela pode ser muito boa, claro, porque ela vai estar protegendo o nosso corpo, ou pode ser danosa, pode ser aí um problema muito grande para a gente vai entender isso mais à frente. Mas vamos dar um exemplo, você está ali jogando um futebol com seu amigo, com sua amiga, e aí de repente você machucou ali o seu joelho. O que a gente vê na prática uma inflamação? Você sente o teu joelho inchado, sente dor, muita dor, inchaço, vai sentir como queimando, um calor ali na região e também a vermelhidão, um rubor ali. Isso são os sinais de um processo inflamatório. Existe uma lesão onde vai ter uma resposta inflamatória frente a essa anormalidade e essa inflamação vai buscar uma homeostase, um equilíbrio para voltar tudo ao normal. Claro que nem sempre é muito fácil assim, existe todo um processo no nosso organismo. Agora, isso é um processo bom, o corpo está ali tentando a homeostase, o equilíbrio, está tentando sanar aquela lesão. Claro, isso é um exemplo de lesão, machucou o joelho, pode ser um micro-organismo, uma gripe, pode ser um vírus como a gripe, pode ser uma bactéria. Então, vai variar, pode ser o que for, o processo inflamatório vai estar ali para isso. Agora, em situações aí que não é desejável, por exemplo, quando o processo inflamatório ele vai ser exacerbado, quando ele vai estar ali passando dos limites. A gente pode citar também problemas autoimunes, onde o próprio corpo está se atacando. Então isso não é desejável. Ou quando a inflamação está demais ali, passou dos limites, como a gente pode dizer, e está causando dano ao nosso próprio corpo, causando até lesões teciduais, etc. Então, se a inflamação está causando algum problema, eu vou usar algo que possa frear a ação dessa inflamação. E quem que a gente pode usar? Um anti-inflamatório, como os AINES, um anti-inflamatório não esteroide. Agora, como que ocorre esse processo inflamatório? É muito simples. A gente lembrando ali um pouquinho do nosso ensino médio, a gente vai lembrar que esse mecanismo aí que ocorre inicia-se a nível celular realmente, ali na membrana celular. Lembramos que a membrana celular, aquela bicamada lipídica, possui o quê? Fosfolipídios. Esses fosfolipídios que vão sofrer a ação de uma enzima, a fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 vai atuar sobre os fosfolipídios e vai transformar esse fosfolipídio da nossa membrana celular em um ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele pode seguir dois caminhos que
posteriormente vão levar a uma gama de substâncias que são pró-inflamatórias. Porém, o que nos interessa hoje é o caminho da ciclooxigenase, como você vê na imagem. O que vai acontecer aí? Essa ciclooxigenase, que a gente chama aí o processo da COX, a COX-1 e a COX-2, elas atuam nesse processo para transformar esse ácido araquidônico em posterior ali uma prostaglandina. E essa prostaglandina que sim, ela vai estar ali desencadeando vários processos inflamatórios, várias reações do nosso corpo que são inflamatórias. Então, a gente pode entender que essa enzima ciclooxigenase vai transformar esse ácido araquidônico em uma posterior prostaglandina. Então é um processo bem simples, como a gente entendeu, vai desde a membrana celular, os fosfolipídios sofrem um processo de transformação pela fosfolipase A2 e vira o ácido araquidônico. A partir do ácido araquidônico, a gente entende que a COX, existe duas, a COX-1 e a COX-2, vai atuar aí sobre esse ácido araquidônico para posteriormente formar ali as nossas prostaglandinas, que são aí favoráveis ou são pró-inflamatórias. E como a gente já sabe, em situações aí onde existe uma exacerbação da ação da inflamação, não é interessante tê-la. Então eu quero o quê? Frenar a ação da inflamação. Eu quero impedir a formação de quê? De prostaglandinas. E aí que entra o mecanismo de ação dos nossos AINES, que é o estudo de hoje, os nossos anti-inflamatórios não esteroides. O que ele vai fazer? É muito simples. Ele vai atuar diretamente sobre a COX. Exatamente naquele momento onde eu posso transformar o ácido araquidônico em uma prostaglandina, por meio dessa COX, eu vou ali e inibo essa enzima de certa forma que ela não vai conseguir transformar ácido araquidônico em prostaglandinas. Então, basicamente, seria aí de uma forma bem simples para você, a gente vai entender ainda mais à frente no vídeo como que ocorre todo esse processo, mas ele vai estar ali bloqueando a ação dessa enzima. É isso que você tem que saber. Os nossos AINES, anti-inflamatórios não esteroides, eles impedem a ação da COX-1 e a COX-2 para formar prostaglandinas, que a gente já viu que é uma pró-inflamatória. Agora, como eu falei para você, existem duas COX, COX-1 e COX-2, que são enzimas que a gente já viu que ajudam nesse processo aí para formar prostaglandinas. Agora, a COX-1 ela também é chamada de constitutiva ou fisiológica. Por que ela ganha esse nome? Porque ela já está no nosso organismo. Ela já está ali fazendo parte de vários processos, até da homeostase, ali no equilíbrio de vários órgãos, participa, já está ali presente nas situações ali fisiológicas do corpo. E também na hemostasia ali presente no sangue. Então ela já está ali, ela é comum no corpo, está sempre ali atuando. COX-1 é fisiológica. Já a COX-2, ela só está presente quando existe inflamação. Então lembre-se, entrou o COX-2, ela está ali porque existe um processo inflamatório. Ela não está comum no nosso corpo todo como a COX-1. Somente a COX-2 atua frente a um processo de inflamação. É bem simples isso daí. Agora a gente tem que entender aí como que ocorre realmente esse processo, esse mecanismo dos nossos AINES sobre o COX, sobre essa enzima. É simples. Nós vimos, como a gente pode ver de novo nessa imagem, que esse ácido araquidônico ele vai se transformar em uma posterior prostaglandina, que é o caminho que a gente interessa na aula de hoje nessa imagem. E o que vai acontecer? Eu tenho a COX. Existe a COX-1 e a COX-2, como eu falei para você. Se o AINES ele se liga somente a um tipo de COX, por exemplo, se liga só ao COX-2, ele é chamado de seletivo, ou um AINES seletivo, porque ele se liga somente a um determinado tipo de COX para inibir a ação dele. O outro vai ficar livre ali para atuar. Por exemplo,
Se eu tenho um AINE seletivo para COX-2, ele se liga só ao COX-2 e o COX-1 continua ali fazendo o seu trabalho, o seu efeito. Porém, existem os não seletivos. Esse pode se ligar tanto ao COX-2 como ao COX-1. Não vai importar aí qual ele vai ligar. Então, claro que existe sempre uma maior afinidade, porém ele pode se ligar aos dois. Então, os não seletivos podem se ligar tanto ao COX-1 como ao COX-2. Agora, como que ocorre esse processo? É muito simples. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles vão se ligar a essa COX ali no sítio de ligação do ácido araquidônico. O local de ligação desse AINES a um sítio alostérico é simples. Nós temos a COX. Essa COX ela vai se ligar ali junto ao AINES, porém esse anti-inflamatório ele se liga a esse COX aí em um local alostérico. Ele não vai se ligar no local onde se liga ali o nosso ácido araquidônico. Esse local fica livre. Esse anti-inflamatório se liga ali a um sítio alostérico e deixa o local de ligação ali do nosso ácido araquidônico livre. Porém, o que acontece? Quando esse anti-inflamatório se liga nesse local alostérico, ele acaba modificando o local onde se ligaria o ácido araquidônico. E o que acontece? O ácido araquidônico não consegue se ligar à nossa COX, a essa enzima. E aí, o que acontece? Claramente, eu não vou transformar, essa COX não consegue transformar ácido araquidônico ali em finalmente uma prostaglandina, que a gente já sabe que não nos interessa quando existe uma inflamação exacerbada. Ou seja, eu vou frenar a ação inflamatória porque eu não vou ter como processo final a formação da prostaglandina. Então, basicamente, seria isso. Agora, existem anti-inflamatórios que vão ser reversíveis, ou seja, de ação reversíveis, e os que são de ação irreversível. Irreversível a gente pode aí dar o exemplo da aspirina, que muitas vezes ela tem esse tipo de ação, se liga irreversivelmente a essa COX. Agora, existe uma ação reversível, como o naproxeno, que vai estar ali fazendo um processo competitivo, de antagonista competitivo com essa COX. Ele se liga a ela, vai estar impedindo, de certa forma, a formação de prostaglandina. Porém, a gente sabe que o antagonista competitivo vai depender ali da concentração. Qual a concentração vai estar maior? Que substância vai ter maior concentração? De agonista ou antagonista? Quem tiver a maior concentração pode apresentar ali a sua eficácia, pode se ligar de forma melhor ao sítio de ligação e produzir o seu efeito. Então, a gente tem essa AINES que pode ter efeito irreversível e pode ter o de efeito reversível. Então, pessoal, fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?